CAC-R11, o Fundo de Recebíveis Imobiliários da Cartésia Capital. Vamos ler o relatório de julho de 2025 publicado agora, no dia 18 de agosto de 2025. Ao que parece, a cota do fundo no mercado secundário tem sofrido bastante depois de uma sequência forte de recuperação desde janeiro de 2025. Tem algumas notícias relativas à gestão do fundo, veremos então qual é a atual situação dele hoje. A cota patrimonial a R$ 97,17, o fundo que tem um patrimônio líquido de 460 milhões. Na data que eu gravo com vocês, o CAC-R11 cota na B3 a R$ 81,39, fazendo um P sobre VP de 0,86, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 9,76%. Como comentamos, em dezembro de 2024 a cotação chegou aos R$ 75,70, quando então o mercado estava todo complicado, mas desde então ele buscou uma pequena recuperação, atingindo inclusive R$ 99,101,61, e desde então o início de algumas notícias negativas em relação ao fundo, ele veio decrescendo no mercado secundário e agora voltou aí na casa dos R$ 81. A última distribuição do fundo foi realizada agora, no dia 8 de agosto de 2025, decresceu um pouquinho, R$ 1,35 por cota, fazendo um yield mensal de 1,38%, anual de 19,77%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em CAC-R11, R$ 1.065,70 seria o valor que ele teria hoje, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Como comentamos, a rentabilidade aqui do CAC-R11 estava superando na linha do CDI, mas desde o início das notícias negativas ela decresceu bastante, já voltando inclusive para a linha do IPCA, já abaixo inclusive da linha do IFIX. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, o CAC-R11 retornando no período 26,61%, o CDI 22,89%, o IPCA 9,71% e o IFIX 8,41%, e conforme vemos aqui, a linha dele decresceu bastante desde o final de julho de 2025, agora entrando em agosto de 2025, então ponto de extrema atenção. Mas voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que no fechamento de julho, o fundo observou um forte aumento de liquidez das cotas do CAC-R11, resultando na queda em seu valor. E segundo a gestão, esta queda, vejam o quanto foi prejudicial, inviabilizou temporariamente a 7ª oferta de novas cotas, conforme o comunicado do mercado divulgado agora, no dia 12 de agosto. Segundo a gestão também, ela não tem ciência de nenhum evento nos CRIs da carteira que justifique tal movimentação, tampouco a gestora possui qualquer mecanismo de ingerência sobre as negociações das cotas no CAC-R11. Em relação ao dia 14 de agosto de 2025, a gestão comenta que chegou ao conhecimento dela a notícia publicada a respeito da Infinita Incorporadora, contendo acusações infundadas veiculadas em seu desfavor acerca de seu relacionamento comercial com aquela incorporadora. Segundo a gestão, a Cartésia reafirma que jamais abrirá a mão de seu dever de diligência e lealdade em relação ao patrimônio de seus cotistas. Ao final do vídeo, então, veremos quais são estas notícias, porque damos uma pesquisada aqui na internet, tem informações. Continuando aqui com a leitura do relatório, guarde essa informação com você que ao final voltaremos nela. A gestão comenta aqui que no cenário nacional e internacional, ela comenta o IFIX avançando 0,55 no acumulado de 4,6 em 12 meses, a rentabilidade com a base comparativa do CAC-R11 no mercado acumulando 12,10% no mesmo período, e em julho o CAC-R11 reportou um dividend yield de 1,63%, equivalente a 127% do CDI. Em relação às movimentações aqui do fundo, houve aqueles eventos, como sempre ocorrem aqui em relação ao CAC-R11, de amortização de alguns CRIs e, segundo a gestão, todas as obras financiadas aí pelo CAC-R11, sem exceção, se mantiveram em boa evolução. No dia 8 foi distribuído R$ 1,35 por cota, correspondente a um yield de 109,55% do CDI mensal ou 128% do CDI. No yield anual, 16,7% nos últimos 12 meses, sem reinvestimento dos dividendos. O saldo acumulado da correção monetária acruada não caixa em 31/7 de 2025 somava 99 centavos por cota. Em relação aos ativos do CAC-R11, houve a integralização ocorrida agora em julho de alguns ativos, tem aqui detalhados, e em relação ao histórico de rendimentos, é aquilo que comentamos, fazendo um yield de 1,4, considerando a cota a mercado que decresceu bastante.
Em relação ao resultado do fundo, foi de R$ 1,41 por cota, distribuindo apenas R$ 1,35, então conseguindo aumentar aí um pouco da sua reserva em 6 centavos por cota. Na média de distribuição dos últimos 36 meses, ele fica aí na casa de R$ 1,41 por cota, e em relação ao mês de julho, houve a adição de 1.401.000, referente ao IPCA de 0,26 em maio, e também a amortização de IPCA acruado no valor de R$ 771.000, e também a venda de papéis destravando 1.407.000 de IPCA, ocasionando a redução em um saldo acumulado agora para 99 centavos por cota. Então, o fundo tem aqui de reserva e também de inflação acruada dentro dele, 99 centavos por cota. Ponto de atenção: a rentabilidade versus o IPCA mensal no acumulado dos últimos 12 meses, como vemos aqui, em relação a fevereiro, foi bem grande, chegando a quase 1,3% ao mês, e desde fevereiro decresceu bastante, chegando aí a casa de 0,26%. Em relação à projeção do CAC-R11, é que ele cresça no seu caixa projetado até na faixa de aproximadamente 25 milhões, isso porque ele tem aqui uma sequência de amortizações e também de desembolsos. Ele recebe as amortizações e desembolsa um pouco menos de valor em relação à reaplicação dos valores recebidos com as amortizações. Já em relação ao número de cotistas, chega aqui 24.487, bem tranquilo para a DRE do fundo em julho de 2025. 7.231.000 foram as receitas, 391.000 as despesas, chegando aqui a um resultado regime competência de 8.628.000, um resultado regime caixa de 6.839.000, distribuindo 6.529.000. Hoje ele tem uma rentabilidade negativa no mês de 3,6%, positiva nos últimos 12 meses de 8,13%. Em relação aos resultados aqui do fundo, tem a decomposição, são diversos empreendimentos, fazendo ao todo R$ 1,35 por cota na distribuição. Lembrando que a gestão destaca aqui também uma central de controle em tempo real de todas as atividades do fundo, inclusive o monitoramento de obras, o monitoramento dos dados do mercado, as características da base de cotistas, tem aqui também a projeção de fluxo de caixa e o controle de tesouraria, tem aqui também a razão de garantia por operação, o acompanhamento da evolução das obras, enfim, uma central aqui de monitoramento de toda a performance do fundo, tanto em relação às suas obras, quanto em relação ao seu desempenho aí no mercado secundário. Em relação à classe de ativos da carteira, 97,74% ficam em CRIs, 2,26% em caixa, a maior exposição são 10 ativos residenciais, mas ele tem aqui também um ativo residencial e comercial, ele tem a maior exposição aqui para o estado de São Paulo, seguido do estado da Bahia, tem aqui também no Amazonas e também no Rio Grande do Sul, 100% da carteira focada aqui em IPCA, dando uma remuneração média de IPCA mais 12,77 ao ano. Em relação à carteira, pessoal, ele tem aqui uma exposição de 5,2% para o CRI da Barisec, é uma operação com VGV de 88 milhões. Hoje, essa operação tem uma correção monetária acurada de R$ 188.189, o principal de R$ 24.328.000. Mas o fundo se encontra aqui diversificado, são diversas operações, todas elas voltadas aí ao mercado imobiliário. Tem aqui também em relação às obras, pessoal, uma situação envolvendo uma polêmica, que provavelmente foi esta que fez o fundo cair bastante. Segundo puxamos aqui na internet, houve uma denúncia à CVM expondo a omissão de fatos relevantes envolvendo o fundo de investimentos Cartésia Capital e a securitizadora Habitasec. Esta informação é do jornal O Regional, então, segundo este jornal, as empresas são acusadas de manipular dados, omitir a existência de ações falimentares e o uso indevido de conta centralizadora para custear despesas cartoriais e financiar litígio voltado à difamação da incorporadora. A Justiça do Rio Grande do Sul ordenou a suspensão de leilões de imóveis em 3 processos distintos, decorrentes de 3 empreendimentos estruturados por CRIs. Segundo o jornal O Regional, essas operações envolvem lá a Infinita Life Co. Tem aqui na placa da obra que ela é financiada através da Cartésia Capital.
E segundo o jornal O Regional, esta denúncia formal protocolada à CVM pode virar o jogo em uma disputa que envolve mais de 200 milhões em ativos do setor imobiliário. Então, importantíssimo ficar atento porque todas essas situações foram ventiladas aí no mercado e com certeza contribuíram para a queda brutal do CAC R11 no mercado secundário, conforme vemos aqui desde o início das notícias agora, no final de julho de 2025, ela que estava lá na casa de R$ 98,00 decresceu agora para R$ 81,39. Ao que conta aqui da matéria, a operação ela já se encontra inclusive judicializada e, segundo o jornal, as 3 decisões judiciais, uma do empreendimento tal, já foi confirmada por unanimidade em julgamento em 2º grau lá pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Então, é uma situação que foi confirmada. Tem aqui a divulgação de alguns áudios envolvendo o que foi denunciado à CVM. Tem aqui também os arquivos, inclusive aqui do Google Drive. Não é possível copiar aqui o link para saber exatamente do que se trata, mas dentre os pedidos apresentados à CVM estão a abertura de processo sancionador contra a Cartese e também a Habitasec, a suspensão das movimentações de patrimônio separado e a inabilitação dos responsáveis. Respondendo a todas essas situações, a Cartesa Capital comunicou ao mercado no dia 19 de agosto de 2025 um comunicado não relevante. Segundo a Cartesa Capital, em 2020, a CAC R11 adquiriu CRIs lastreados em direitos creditórios em que a Infinita configurava como devedora, relacionados a empreendimentos Talco e Lifeco e Parque, todos na cidade de Porto Alegre. O investimento estruturado e adquirido em perfeito cumprimento à legislação e à regulamentação em vigor, contou com a participação de diversos participantes externos que garantiram a rigidez dos direitos creditórios. Como parte da gestão ativas do portfólio e investimentos do CAC R11, entre fevereiro e abril de 2024, a Cartesa Capital negociou no mercado secundário os CRIs a valor de face a um terceiro investidor profissional, sem a manutenção de qualquer coobrigação ou retenção de riscos por parte do CAC R11. Portanto, há quase 2 anos, o CAC R11 não detém qualquer participação no CRI da Infinita, de tal forma que as atividades e os empreendimentos desenvolvidos pela Infinita não oferecem qualquer risco econômico ou financeiro para o CAC R11. Mais importante ressaltar aqui, pessoal, que apesar dessa posição do CAC R11, é possível que estas denúncias envolvam um período anterior ao que a gestão comenta que realizou a venda desses ativos. Então, entre fevereiro e abril de 2024, a Cartesa Capital abriu mão deste negócio, negociou ele no mercado secundário e pode ser que as denúncias envolvam um período compreendendo aí entre 2020 e 2024, ao qual ela menciona aqui que não afetará em nada o fundo. Então, importantíssimo ficar atento e ver qual será a apuração da autoridade competente, que no caso aí é a CVM. Perfeito, pessoal? De CAC R11 é basicamente isso. Lembrando a todos vocês que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Por fim, uma última ressalva aqui em relação ao CAC R11 é que ele tem um perfil high yield bem arriscado em relação aos seus investimentos e por isso ele retorna um pouco mais. Mas é importantíssimo o cotista avaliar se esse risco se enquadra na sua matriz risco-impacto de investimentos. Perfeito, pessoal? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.